Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Mariana, uma jovem de 18 anos, tinha respondido um anúncio no jornal, onde uma idosa precisava de alguém para ajudar nas tarefas da casa. Em troca de morar em uma grande cidade e ganhar um dinheiro. O que atraiu Mariana era morar em uma cidade grande. Ela nasceu e viveu toda a sua vida em uma cidade muito pequena, quase um vilarejo, onde todos se conheciam e não tinha nada para os jovens fazerem. Ela falava com seus amigos de escola assim: essa cidade é um cemitério. Ansiosa e esperando a resposta, em um dia qualquer, enquanto ela lia um livro de suspense, o carteiro chegou com a carta que ela tanto ansiava, a resposta do anúncio. A senhora tinha adorado as palavras que Mariana havia enviado e a convidou para o trabalho. Mariana se despediu de todos na cidade, prometendo voltar sempre que possível para passar alguns dias e matar a saudade. O ar de cidade pequena é muito acolhedor. Pessoas que costumam ir para a cidade grande sempre sentem falta disso. Com uma mochila muito velha, surrada e algumas moedas no bolso, Mariana pegou um ônibus rumo à cidade de Monlevade, uma das maiores do estado. A velha que tinha feito o convite se chamava Margarida. Mariana não sabia muito sobre ela. Antes de viajar, tinha feito umas pesquisas pela internet e não havia encontrado nada sobre ela. Mariana só sabia que era solitária, viúva e vivia em uma casa antiga em um bairro de luxo. A chegada foi silenciosa. O motorista do ônibus a deixou na estrada e apontou para a casa ao longe. Mariana subiu a rua em direção à casa e bateu na porta. A casa estava tomada pelos musgos, a grama muito alta, a pintura externa toda descascando, as janelas com sujeira agarrada. A casa dava ares que ia desabar a qualquer momento. Dona Margarida abriu a porta devagar. Era uma figura encurvada, de pele tão enrugada que parecia papel amassado, mas os olhos brilhavam com uma intensidade quase juvenil. Entre, menina, disse ela. A rouca, como se agarrasse a garganta. Mariana sorriu timidamente e entrou. Os primeiros dias foram estranhos. A casa cheirava a mofo e ervas secas. E os móveis rangiam como se protestassem contra o peso do tempo. Dona Margarida era quieta, mas observadora. Mariana sentiu o olhar da velha cravado em suas costas, enquanto varria o chão ou lavava a louça. À noite ouvia passos leves no corredor, mas quando abria a porta do seu quarto não havia ninguém. É só o vento, dizia Dona Margarida no café da manhã, com um sorriso que parecia muito falso e não passava nenhum tipo de credibilidade. A tensão crescia como uma sombra. Havia algo errado com a velha. Ela nunca comia na frente de Mariana. Só tomava um chá escuro que deixava um cheiro metálico no ar. Certa noite, Mariana encontrou um porão trancado no fundo da casa. Quando perguntou sobre ele, Dona Margarida respondeu em um tom cortante: Menina, isso não é da sua conta. A jovem começou a ter uma porção de pesadelos. Em todos eles, a velha aparecia como um monstro pele e osso, com os peitos enormes pendurados na altura do umbigo. Uma verdadeira monstruosidade. Dona Margarida estava faminta e mexia alguma coisa em um enorme caldeirão. Mariana olhou bem fundo nesse caldeirão e chegou a ver alguns dedos e olhos. Dona Margarida, no sonho, disse para a jovem que ela tinha mais de 200 anos. Anos em que ela aproveitou muito bem.
mas que agora precisava de uma carne jovem, uma carne fresca, para poder voltar à sua antiga forma e viver por muito mais décadas. Mariana acordou assustada. O sonho tinha sido muito real. Uma semana depois, Mariana decidiu investigar. Enquanto Dona Margarida cochilava na poltrona, ela pegou a chave que a velha guardava no avental e desceu ao porão. O ar era gelado, o cheiro de podridão sufocante. Nas paredes haviam retratos antigos, dezenas deles, todos de Dona Margarida. Em alguns, ela usava roupas do século passado. Em outros, posava ao lado de carruagem ou homens de cartola. No fundo do porão, havia um baú, e dentro dele Mariana achou um diário amarelado. Ela abriu uma página ao acaso e leu: 15 de março de 1808. O pacto foi selado. A vida eterna é minha, mas o preço é alto. Seu coração disparou. Dona Margarida tinha de verdade mais de 200 anos de idade. Um rangido nessa hora veio da escada, e Mariana se virou para ver a velha olhando diretamente para ela. Você não deveria ter mexido nisso, garota. E ela avançou muito rápido para sua idade, em direção de Mariana. A sua agilidade parecia impossível diante de um corpo tão frágil. Dona Margarida a alcançou, as unhas afiadas como lâminas roçando seu pescoço. Eu já matei muitas como você, sussurrou a velha. Almas jovens me mantêm viva. Mas então, algo mudou. Mariana parou de correr. Seus olhos, antes castanhos e inocentes, brilharam com um tom dourado sobrenatural. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. Você que não entende, Margarida, disse ela, a voz agora grave, quase um rosnado. Eu não sou a presa aqui. Antes que a velha pudesse reagir, Mariana agarrou seu braço com uma força desumana. A pele de Dona Margarida começou a murchar. Os olhos afundando nas órbitas, o corpo encolhendo até virar pó. Mariana respirou fundo, como se saboreasse o último suspiro da velha. Velhas como você são as melhores, ela murmurou, lambendo os lábios. Dias depois, os vizinhos encontraram a casa vazia. Ninguém sabia o que havia acontecido com Dona Margarida ou com a menina do interior. A história virou lenda em Monlevade, um mistério que a polícia tenta desvendar até os dias de hoje. Enquanto isso, em outra cidade, um casal de idosos abria a porta de sua casa modesta. Você deve ser a Mariana, disse a senhora, sorrindo gentilmente. Entre, querida. Ficamos tão felizes que você veio morar conosco. Mariana retribuiu o sorriso, os olhos dourados faiscando por um instante. Eu também, ela respondeu, fechando a porta atrás de si. Aquele era um dos maiores prédios do bairro e da cidade. Imponente ao longo dos seus 12 andares. Bianca era uma jovem moradora desse prédio imenso, que se estendia por todo um quarteirão. No terreno, tinha uma piscina e uma quadra de futebol, que era bastante disputada pelos meninos do prédio. Ela morava no 11º andar, quase no topo. Era muito, muito alto. Caindo de sono, Bianca prestou muito pouca atenção na aula. Ela tinha perdido boa parte da noite anterior vendo séries coreanas na televisão. Havia virado a sua nova paixão, mas quase sempre ela perdia a hora de dormir. Quando se deitava, pouco tempo depois o despertador já estava gritando no seu ouvido, que já era a hora dela levantar. Ela se arrastou para fora da cama, fez um lanche
tomou um banho e se arrumou para as aulas que começariam em pouco tempo. Ela morava perto do curso, então não seria um problema chegar a tempo. Bom dia, alunos! Espero que estudem para a prova que vai acontecer semana que vem. Vejo vocês amanhã. Um bom descanso. Se despediu a professora. Voltando da sua aula de inglês, ela ouvia música no fone de ouvido. Ela chamou o elevador e esperou ele chegar. 3 pessoas que nunca tinham visto desceram. E ela apertou o seu andar e esperou ele subir. Em mente, Bianca sabia o tempo exato em que o elevador pararia no seu andar. Mas dessa vez foi diferente. E para sua surpresa, o elevador demorou alguns segundos a mais. Estranho, foi a palavra que veio à sua mente. Pouco antes das portas se abrirem, ela colocou os fones de ouvido no pescoço e andou devagar para fora. Na frente do elevador, bem na parede, tinha a indicação em números adornados em cobre, o número do andar. Aquele era o 15º. Um andar que, obviamente, não existia naquele prédio. Depois de apenas 2 passos, ela ouviu um sussurro distante se aproximando como uma bala perdida. Volte! Assustada, ela se virou para entrar de volta no elevador. Ela queria ir para casa e esquecer o que tinha acontecido. Certamente foi uma imaginação forte. Bianca sabe que precisa se alimentar e dormir melhor. Não está fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. Mas o elevador não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Só tinha uma parede branca na frente. Intrigada, ela tateou essa parede e não encontrou nada. Perto do elevador existia a escada de acesso aos andares. Bianca foi dar uma olhada, mas a única coisa que encontrou no lugar foi um extintor de incêndio, que parecia intacto. Ela foi andando pelo corredor deserto. Queria ver se tinha alguma porta, chamar por ajuda, perguntar que andar era aquele e o que estava acontecendo. Novamente a voz sussurrou: "Não venha para cá." Novamente, o sussurro tirou Bianca do estado de torpor. Ela não sabia se seguia o corredor ou continuava sentada no chão. Ela havia colocado o fone de ouvido. Queria ouvir a música no último volume, mas a internet ali não estava funcionando. Nenhum único som saía do aparelho. Ela andou lentamente, olhando intrigada, que velas apareceram acesas no chão. Bianca estava tendo sentimentos muito ruins acerca daquilo tudo. Não sabia o que estava acontecendo e estava morrendo de medo. Se imaginava em um filme de terror terrível. Ela sendo a principal vítima, a isca perfeita do espírito maligno. Bianca tremia. Nas paredes começaram a aparecer fotos de moradores. Alguns ela reconhecia, outros não. O prédio era imenso e com muitos apartamentos. As mudanças ali eram constantes também. Algumas fotos começaram a ser riscadas com um enorme X vermelho. Bianca não sabia o que aquilo significava. Seu coração estava palpitando bastante, querendo sair pela boca. O ambiente estava se tornando insuportável. Não tinha entrada de ar. Ela puxou um pouco a camisa do pescoço em busca de ar. Sentia algo pesado e denso. Um vulto passou voando por ela. Depois outro. Ela se jogou no chão com medo e cobrindo a cabeça. Era uma enxurrada de espíritos passando, tornando tudo muito turvo e misterioso. "Fuja daqui!" sussurrou uma voz doce e fraca.
Outros sussurros davam conselhos para ela, e uma outra voz mandou que ela não fosse covarde, deixasse de lado o medo e encarasse o que tinha pela frente. Lentamente, Bianca se levantou. Uma luz lá no fundo do corredor. Ela sabia que precisava chegar até lá. Então, foi se encaminhando a passos largos, até que do teto despencou uma fotografia, e ela teve que recuar 2 passos. Era uma foto sua. Como consegui nessa foto? A jovem pensou, e um risco vermelho foi traçado na sua foto, e ela começou a pegar fogo. Corria o risco do fogo se alastrar por todo o corredor, e aí Bianca não teria mais como escapar. Ela se lembrou do extintor de incêndio perto de onde deveria existir a escada. Ela voltou para lá e o pegou, apagando o resquício de fogo que ainda restava na foto. Ofegante, ela deixou o extintor de lado e seguiu em frente, na direção da parca luz que ela via na frente. Isso! Vem até mim! Eu vou, ela pensou. É o caminho certo. Bianca estava tendo a impressão que as paredes ao redor estavam se fechando em cima dela. E com medo, ela deixou de ter a impressão e passou a ter a certeza. As paredes realmente estavam se juntando para esmagar. Ela morreria ali mesmo, prensada. O desespero então bateu. Ela correu para a luz no fim do corredor. Ela correu como se não houvesse amanhã. Ela correu por sua vida. Como a sua vida se transformou de assistir aulas de inglês para estar sendo esmagada em um andar do seu prédio que não existia. Ela não queria saber a resposta. Quando chegou na luz, ela viu que era uma janela com uma linda cortina de flores. Ela sentia a pressão das paredes chegando, quase a alcançando. Ela teve que fazer a única coisa que restava. Pulou. Muito bem, jovem. Foi o salto para uma vida diferente. Esse foi o último sussurro que ela escutou em vida.